E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Acesse a playlist e prepare-se para o vestibular FATEC. Vamos resolver as questões de matemática do vestibular da FATEC do segundo semestre de 2014. Questão 30. A Sabesp lançou um incentivo econômico para estimular moradores da Grande São Paulo a reduzir o consumo de água. Essa medida foi adotada por causa do calor recorde e da inédita falta de chuvas no sistema Cantareira, que atingiu o nível crítico no início de 2014. Teve direito a um desconto de 30% na conta o consumidor que reduziu o consumo de água em pelo menos 20%, em relação ao consumo médio mensal de um período de 12 meses, de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. Considere a seguinte situação. Depois a gente lê. Com base nessas informações, podemos afirmar corretamente que o consumo de água em metros cúbicos e o valor aproximado do desconto em reais referentes ao mês de fevereiro de 2014 para essa casa foram, respectivamente, de... Bom, agora nós vamos fazer a leitura do quadro que contém os dados. O consumo médio mensal de água em uma casa foi de 30 metros cúbicos de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. Nessa casa, em fevereiro de 2014, o consumo de água foi reduzido em 20% em relação ao consumo médio mensal acima. O valor da conta de água dessa casa, referente ao mês de fevereiro de 2014, foi de R$ 30. Veja bem, o consumidor que reduziu o consumo de água em pelo menos 20% teve um desconto de 30% na conta da água. E na tabela em destaque, temos que o consumo de água foi de 30 metros cúbicos e ele foi reduzido em 20%. Então, vamos para este cálculo. Redução de 20% no consumo. Olha, 100% menos 20% não é igual a 80%? Sendo assim, 80% de 30 é o mesmo que 80 sobre 100 vezes 30, simplificando os zeros, 3 vezes 8, 24. 24 metros cúbicos foi o consumo de água. Olha, dessa forma a gente já chega ao resultado com maior rapidez. Mas poderia também ter feito 20% de 30, que ia dar 6, e aí faria 30 menos 6, que é igual a 24. Agora veja, o valor da conta de água dessa casa referente ao mês de fevereiro de 2014 foi de R$ 30. E lembra que se ele tivesse economia, ele teria um desconto de 30% na conta? Quer dizer, então, que R$ 30 corresponde a 70%. Por que 70%? Porque ele teve um desconto de 30% e 100% menos 30% é igual a 70%. Ou seja, ele pagou um valor correspondente a 70%. E aqui queremos saber quanto ele teve de desconto. Então, x corresponde a 30%. Multiplicando aqui, temos que 70x é igual a 900. Passando 70 dividindo aqui no segundo membro, olha, 900 dividido por 70 é igual a aproximadamente R$ 12,85. Assim, temos aqui a alternativa C. Questão 31. Observe a tabela referente à oferta interna de energia a partir de fontes renováveis no Brasil em 2011 e 2012. Com base nos dados apresentados, podemos afirmar corretamente que, de 2011 a 2012, em relação à oferta total de energia a partir de fontes renováveis, houve variação de...
Questão muito simples. Basta fazermos a soma aqui em 2012, olha, que vai dar então 120,3 e fazemos o mesmo em 2011, cujo total foi 119,8. Agora queremos saber qual foi a variação? Basta calcularmos esta diferença, que deu no caso 0,5, alternativa B. Questão 32. Os triângulos da figura são equiláteros. As medidas dos lados dos triângulos formam uma progressão geométrica de razão 0,5. Sabendo que a medida de um lado do triângulo maior é igual a 8 centímetros, a soma das áreas dos três triângulos é em centímetros quadrados igual a... Vamos ampliar a figura. Primeiro, triângulos equiláteros são aqueles triângulos cujos lados têm a mesma medida. No caso aqui, o lado do triângulo maior é igual a 8. E as medidas dos lados dos triângulos formam uma PG de razão 0,5. Quando você tem uma PG, o termo subsequente ele é obtido multiplicando-se o termo anterior pela razão. Como a razão é 0,5, quer dizer, é a metade. Então, a metade de 8, 4, e a metade de 4 é igual a 2. Ou você faz 8 vezes a razão e 4 vezes meio, que é igual a 2. Agora vamos calcular a área de cada triângulo. Para calcular a área do triângulo equilátero, nós temos uma fórmula específica. A área é igual a L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Vamos chamar de área A, B e C. Então, calculando a área A, o lado é igual a 8. Então, 8 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Simplificando aqui, olha, 64 dividido por 4, nós temos 16, raiz quadrada de 3. A área B, o lado mede 4. 4 ao quadrado é igual a 16. 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, 4 raiz quadrada de 3. Por fim, a área do triângulo C é igual a 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é igual a 4, vamos simplificar aqui, teremos raiz quadrada de 3. A soma das áreas dos três triângulos, portanto, será igual a 16 mais 4, 20, mais 1, 21. 21, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Alternativa E. Questão 33. Leia o texto a seguir sobre o mercado dos jogadores de futebol no Brasil. Considerando o texto e sabendo que em 2009 o salário mínimo no Brasil era de R$ 465, podemos afirmar corretamente que em 2009, dentre todos os jogadores das divisões do futebol profissional no Brasil, observando as alternativas, queremos saber qual é a porcentagem em relação a salários mínimos. Vamos à leitura do quadro. Os salários de jogadores no Brasil são baixos, se considerarmos os sonhos de mobilidade social e econômica dos jovens, em sua maioria oriundos das camadas populares e médias. A pirâmide salarial dos jogadores profissionais no Brasil não mudou muito nos últimos anos. O ano de 2003, por exemplo, revela a seguinte distribuição: 82,41% recebiam entre 1 e 2 salários mínimos, 2,05% entre 10 e 20 salários mínimos e apenas 3,57% acima de 20 salários mínimos. Os dados disponibilizados em 2009 pela CBF mostram que 84% dos jogadores de todas as divisões de futebol profissional no Brasil recebem salários de até R$1.000. 13% recebem entre R$1.000 e R$9.000.
e apenas 3% recebem acima de R$ 9.000 por mês. Olha, queremos saber então em relação ao salário mínimo, que no ano de 2009 era de R$ 465. Então vamos começar aqui pelo salário de R$ 1.000. 84% recebem salários de até R$ 1.000. R$ 1.000 dividido por R$ 465 corresponde a aproximadamente 2,15 salários mínimos. Agora, 13% recebem entre 1.000 e 9.000. Então, vimos ali que 1.000 corresponde a 2,15 salários mínimos e 9.000 corresponde a quanto? 9.000 dividido por 465 dá um valor aproximado de 19,35 salários mínimos. Então, quer dizer que 13% dos jogadores ganhavam entre 2,15 salários mínimos e 19,35 salários mínimos. Agora, 3% recebiam acima de 9.000 por mês. Como 9.000 dividido por 465 é igual a 19,35, significa que 3% recebiam acima de 19,35 salários mínimos. Olha, pelos dados, nós temos que 84% recebiam até 2,15 salários mínimos e 13% recebiam de 2,15 a 19,35 e 3% acima de 19,35, o que significa dizer que 16% recebiam acima de 2,15 salários mínimos. Alternativa B. Questão 34. Analise o gráfico. Com base nos dados apresentados, podemos afirmar corretamente que... Bom, vamos fazendo a leitura das alternativas e analisando o gráfico ao mesmo tempo. O decrescimento observado na taxa de desemprego entre mulheres no período de 2003 a 2005 é linear, com taxa de variação igual a negativo 1,6 ao ano. Então, olha lá, mulheres de 2003 a 2005. Está falando que teve uma variação negativa de 1,6. Basta subtrairmos aqui, olha, 23,1 menos 19,7, que é igual a 3,4%. Então, aqui é falso, não é esta. Alternativa B. O decrescimento observado na taxa de desemprego entre mulheres no período de 2005 a 2007, então agora aqui, olha, 17,8 e 19,7, é linear com taxa de variação igual a negativo 1,1. Vamos subtrair? Encontramos 1,9. Também é falso. Alternativa C. O decrescimento observado na taxa de desemprego entre homens no período de 2005 a 2007 é linear, com taxa de variação igual a negativo 1% ao ano. Então, agora, homens, aqui, olha, período de 2005 a 2007, vamos subtrair, encontramos 2,1. Também não é esta alternativa. Alternativa D. O decrescimento observado na taxa de desemprego entre homens no período de 2006 a 2007 tem a mesma taxa de variação que o decrescimento observado na taxa de desemprego entre mulheres no período de 2005 a 2006. Então, homens de 2006 a 2007, olha lá, 13,4 menos 12,3. E as mulheres de 2005 a 2006. Então, 19,7 menos 18,6, que é igual a 1,1. Observamos aqui que os valores são os mesmos. Então, esta é a alternativa correta, olha, porque está dizendo que tem a mesma taxa de variação. Então, alternativa D.
É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!